capítulo 4. Uma mensagem que já foi ministrada algumas outras vezes aqui, mas nós, pela ajuda do Espírito, procuraremos aplicar ela para as nossas vidas, dentro daquilo que a gente já vem tratando sobre a importância do serviço, do evangelismo, porque Deus quer nos preparar cada dia para uma grande obra que Ele quer fazer, amém? Assim como Neemias se dispôs a realizar uma obra e os seus inimigos se levantaram contra ele, tentando fazer ele parar, e a resposta dele foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso vencer e ter com vocês. Então não há mais tempo a perder com aqueles que não querem subir para fazer a obra. Não há mais tempo a perder. Neemias entendeu que esses intentavam mal contra ele. Nós temos que entender que todo sentimento que se levanta para nos desanimar, para nos fazer parar de realizar a obra, é o diabo intentando mal contra a nossa vida. Porque ele sabe que a missão da igreja, a convocação da igreja e a ordem de Cristo para a igreja é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 28. João 4, a partir do versículo 28 em diante, até o 42. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o Senhor. Os amados podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Para quem é leitor das Escrituras, conhece muito bem do que se trata esse texto. Dentro do seu contexto, nós iremos trabalhar com o propósito de permitirmos com que o Senhor Ele aplique na nossa vida o entendimento que Ele quer trazer para cada um de nós. E nós só conseguimos compreender aquilo que é do Senhor se o Espírito do Senhor revelar o nosso coração. E nós cremos que nessa noite o Senhor nos dará a entender, mais uma vez, o propósito pelo qual Ele nos chamou, o propósito pelo qual Ele transformou a nossa vida, o propósito pelo qual Cristo se dedicou tanto pelos pecadores, pelas almas que ninguém dava nada, almas que ninguém dava valor. O contexto desse capítulo 4 fala de uma mulher necessitada de salvação, uma mulher que precisava ter um encontro com Jesus, uma mulher que tinha o seu conhecimento religioso, a cultura, os ensinamentos da lei, conhecia sim. Essa mulher é samaritana.
Os samaritanos eram um tipo de povos mestiços que não se davam bem com os judeus, por conta de uma mistura de povos, e havia um preconceito. Onde os samaritanos criaram, pois, o seu próprio templo de adoração, o seu próprio lugar, pois não tinha lugar para eles em Jerusalém. E o começo do capítulo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria, porque todos os passos do mestre não eram sempre da sua vontade, mas era direcionado pelo Pai. Tudo aquilo que Cristo fazia é porque estava estabelecido o propósito do Pai sobre a vida dele, estava estabelecido e determinado aquilo que o Filho iria realizar sobre a terra. Então era necessário passar por Samaria, com o propósito de salvar uma mulher, com o propósito de se revelar a uma mulher, mas através daquela mulher, toda aquela cidade ia ser alcançada. Então o Senhor Jesus não precisa de muitos, Ele só quer que alguém dê ouvido à sua voz. E essa mulher, no seu contexto, ela representa, irmãos, cada um de nós. Vivíamos distante do Senhor, temos as nossas religiosidades, as nossas crenças, andávamos com cordão de cruz, porque entendemos pela religião que isso espanta os mal olhados, né? Tínhamos o costume de passar em frente a uma catedral, se benzer, fazer o sinal da cruz, porque aprendemos que isso aí vai ser nós santos. Então nós tínhamos nossos costumes religiosos. Tem aqueles mais supersticiosos, que andavam com o pé de coelho, impedindo uma castanha, né, no guidão da moto, para ter um livramento de acidente, e uma série de coisas que nós vivíamos e que muitas pessoas vivem. Só que nós precisávamos de uma experiência. Nós éramos um povo como essa mulher, separado da comunidade de Deus, separado do povo de Deus. Nós éramos gentios, nós éramos estrangeiros à promessa, nós estávamos longe, distante, não temos direito de salvação, pois a salvação veio para os judeus. Mas a Bíblia diz que pela rejeição dos judeus, os gentios foram agregados. Mas isso lá atrás, lá em Gênesis, lá em Abraão, já tinha sido profetizado, que nele, em Abraão, seria bendita todas as nações, louvado seja o Senhor. Então, como essa mulher necessitava de salvação, assim era a minha e a tua vida. E um dia, pelo propósito de Deus, assim como Jesus passou por Samaria, Ele passou pela minha e pela tua vida. Só que Ele não passou por acaso, Ele não passou só por passar, Ele passou e Ele deixou algo na minha e na tua vida, louvado seja o Senhor. Porque o propósito do Senhor é plantar em nós uma árvore que o Pai plantou, que o Pai quer plantar, pois a própria palavra diz que a árvore que o Pai não plantou será arrancada. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para plantar em nós um projeto sobrenatural, um projeto de salvação, um projeto que nós por esse conheceríamos o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, a verdadeira palavra, que é a verdade que liberta, que transforma todo o pecador, louvado seja o Senhor. E Jesus encontra aquela mulher em um poço chamado Poço de Jacó, e ali se inicia um diálogo. A Bíblia diz que era a hora sexta. Que hora é essa? A hora sexta? Meio-dia, 12 horas. Era a hora do almoço. A Bíblia diz que os discípulos foram para a cidade para comer. Eles estavam errados, sim ou não? Na humanidade eles estavam certos. Na hora do almoço todo mundo quer almoçar. Porém, eles estavam na razão. Mas Jesus estava na revelação do Pai, no Espírito. Quando a gente anda na razão, quando a gente anda pela natureza humana, a gente cogita só para as coisas dessa vida. A gente procura em primeiro lugar saciar as necessidades dessa vida. Mas quando a gente está em espírito, meu irmão, a gente entende, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus, como homem, provavelmente na carne, ele tinha fome, ele estava com fome, era normal, meio-dia, hora do almoço. Mas Jesus queria mostrar para os discípulos que havia uma comida mais importante a se comer. Havia algo mais importante a se realizar, que era a obra do Pai, louvado seja o Senhor. E ali se começa um diálogo, Jesus com aquela mulher, e a primeira expressão dela para com Cristo foi: tu és judeu? Como é que tu, sendo judeu, fala comigo sendo samaritano? A gente vê no contexto do início
que ela vê Jesus primeiro como judeu. Depois, no versículo 19, ela vê Jesus como um profeta. Depois, no versículo 29, ela reconhece Jesus como um Cristo, o ungido do Senhor. O diálogo que ela teve com Cristo, ou o diálogo que Cristo teve com ela, revelou quem era Jesus. Quer conhecer quem é Jesus? Passe tempo com Ele. Passe tempo ouvindo a voz dEle. Passe tempo ouvindo a palavra dEle. Passe tempo ouvindo, lendo, meditando os evangelhos, que você vai conhecer Jesus de uma forma pela qual ninguém conhece. E ali Jesus foi tratando com ela, a chegar a um ponto que Jesus oferece água. Jesus pede água, aliás. Dá de beber. Possivelmente Jesus estava com sede, devido às longas caminhadas. Mas ali foi uma estratégia pela qual Jesus usou para mostrar que a maior necessidade dela não era do H2O, não era da água do poço de Jacó, mas era a água da fonte da vida, louvado seja o Senhor. E essa é a nossa maior e sempre vai ser maior necessidade. Dá de beber? E Jesus disse: se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria águas e ele te daria a água da vida. Onde é que tem essa água? Para que eu possa beber e não vir mais buscar no poço. Ela queria se livrar da situação de todos os dias de buscar no poço. Eu não estava entendendo ainda. Mas Jesus foi paciente com ela. Jesus foi dialogando, conversando. Aí Jesus disse: chama o teu marido. Jesus arrodeou em um diálogo para ir na necessidade dela. Chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ela disse. Aí Jesus disse: disseste? Bem. Falaste? Verdade, louvado seja o Senhor. Sabe quando é que nós começamos a alcançar verdadeiramente o projeto de Deus? É quando a gente começa a falar a verdade. É quando a gente começa a confessar os nossos erros. É quando nós começamos a reconhecer que muitas vezes o que temos não é nosso. Muitas vezes a vida que estamos vivendo não é o que Deus planejou para nós, mas é o que nós escolhemos. E muitas vezes a vida pela qual nós escolhemos a viver é a contramão daquela que é a vontade de Deus. E Jesus foi bem claro com ela: disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 6 maridos, e o agora o que tu tem não é teu. Deixa eu concluir aqui. Olha só, Jesus queria mostrar para ela que ela estava com o 6 fala de que nas Escrituras? Do homem. O homem foi criado no 6º dia. Jesus queria mostrar que ela estava compromissada com o homem. Ela estava compromissada com aquilo que era temporal, com amores que não traziam alegria, com paixões que não traziam satisfações. O homem era o compromisso que ela queria. Tivesse 5, mas o que tu tem agora não é teu. Pode falar, meu irmão. Amém. Então veja só, não era assim nossa vida? Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos compromissados com o quê? Com as coisas do mundo, com o homem, com a nossa razão, com a nossa natureza, com o nosso desejo. Nós queríamos viver aquilo que nos satisfazia, queríamos viver os prazeres que nos trazia uma alegria momentânea e passageira. Mas quando nós encontramos Cristo, quando Ele se revelou ao meu coração, Ele nos fez entender: enquanto você estiver compromissado com isso, a minha salvação não alcançará vocês. Enquanto o homem está compromissado com o mundo, com a terra, com o ser humano, não há espaço para o Senhor. Mas quando Jesus revelou o que estava oculto aos olhos de muitos, disseste bem, o que tu tem não é teu. Está compromissado com o homem. A tua vida é voltada para o homem. A tua vida é voltada para aquilo que é terreno, que é passageiro. E aí ela começa a reconhecer que Jesus já não é mais só um judeu. Jesus é um profeta. Deus começou a revelar o oculto e o escondido do coração dela, louvado seja o Senhor. Então esse foi o contexto do texto anterior pelo qual nós lemos, onde Cristo tinha um propósito de salvar aquela mulher. E o texto que nós lemos, no versículo 28, começa a dizer o quê? Depois desse diálogo, depois desse reconhecimento, depois dessa graça manifestada, depois que ela entendeu que Cristo era o ungido de Deus, o Salvador, porque Jesus se revelou a ela, a Bíblia diz no versículo 28, e ela fez o quê? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, louvado seja Deus. O que era o cântaro? Era um vaso pela qual ela ia buscar todos os dias água. Todos os dias. Ela deixou aquilo que identificava ela como o poço de Jacó, aquilo que identificava ela como
um suprir de uma necessidade temporal e passageira, foi abandonado, porque agora ele encontrou não um poço, mas ele encontrou uma fonte que jorra para a eternidade. Glória a Deus. E Jesus disse: quem beber dessa água que você bebe, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, se tornará nele uma fonte que jorra para a eternidade. Glória a Deus. É dessa água que você está bebendo? É dessa água que é uma fonte que jorra para a eternidade? Ou você continua bebendo de águas, de poços que não te sacia, que não supre a tua necessidade, que faz você ficar triste a cada dia, porque a alegria é só momentânea, passageira e temporal? Que água nós estamos bebendo? De que poço? Porque Jesus não é um poço, Ele é uma fonte. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque o poço, por mais que tenha água, mas ela pode se acabar, mas a fonte não. Quanto mais água se tira, mais água se jorra, louvado seja Deus. Ele quer que você esteja nesse poço, nessa fonte de águas vivas, para que você possa descertar toda a necessidade da sua alma, louvado seja Deus. Como eu disse, nada que Jesus fazia era por acaso. Ele foi para Samaria para salvar uma mulher. Ninguém se importava com ela, ninguém dava nada por ela, talvez era conhecida como uma prostituta, como uma mulher qualquer. É tanto que alguns historiadores dizem que ela ia ao meio-dia, porque era um momento que não havia ninguém no poço para pegar água, porque talvez ela seria criticada, apontada, caluniada, acusada, porque havia uma lei de rigor contra esses que vivem nessa vida de impureza. Mas Jesus se importou por ela. Porque a Bíblia diz que uma alma é mais importante que todo mundo, louvado seja o Senhor. Uma alma é mais importante que todo mundo. Você sabe o valor de uma alma? Uma alma custou o valor do sangue de Jesus. Você lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos entrar no barco, passamos para outra banda, eles iam para Gadara. E aí no meio do mar, o que aconteceu? Um temporal, uma tempestade, uma peleja, uma luta. Por quê? Porque eles estavam indo de propósito alcançar uma vida. Jesus queria ensinar os discípulos que quando eu e você se compadecem pela uma alma, pela uma vida oprimida, o diabo vai se levantar, haverá luta, haverá tribulações, mas se o Senhor estiver conosco, nós chegaremos no objetivo. Amém. E assim como essa mulher, uma única mulher, ela foi importante para Jesus, o homem lá de Gadara também foi importante para Jesus, você foi importante para Jesus, meu irmão. Por isso que você está aqui. Por isso que Jesus morreu por cada um de nós, louvado seja o Senhor. Olha com a situação que o homem de Gadara vivia, com uma legião de demônios. A Bíblia diz que ele andava nu, a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. A Bíblia diz que corrente nenhuma conseguiu amarrar uma legião de demônios. E Jesus foi atrás daquele homem, porque nele ia se fazer uma grande obra, e através dele Deus também ia fazer uma grande obra. Então você veja só que Jesus salvava não apenas por salvar, Jesus chamava não apenas por chamar, mas ele chamava com um propósito muito maior, meu irmão. Muito maior, porque para mim, você e eu, para Deus, nós somos como sementes, e essas sementes, quando são plantadas, elas precisam crescer, germinar, florescer e frutificar no reino. Você pega uma semente de um feijão, só um caroço, você planta, você rega, ele nasce o pé, nasce as flores, nasce as vagens. Se fosse pela lógica humana, era para ser um por um. Não, plantei um, vou colher um. Não é assim? Mas você planta um caroço e você colhe várias vagens que tem vários caroços. Porque a semeadura talvez possa ser ou parecer pequena e pouca, mas a colheita sempre vai ser em abundância, louvado seja Deus. Talvez para muitos você seja uma semente pequena, talvez para muitos você seja uma semente insignificante, mas se você deixar o Senhor te plantar, se você deixar o Senhor fazer a obra, você vai ver, e muitos vão ver quantos frutos você vai dar para o reino de Deus. Isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso. E não foi diferente com aquele demoniado de Gadara.
quando Jesus liberta ele de toda a opressão maligna, que os homens ali expulsam Jesus, porque tiveram um prejuízo por causa dos porcos, porque a irmã do diabo foi pedir para colocar os porcos, porque eles fizeram os porcos caírem no espinhadeiro, e aí os porcos tiveram um grande prejuízo. Então o que os povos disseram? Não queremos esse homem aqui, expulsa esse homem trouxe para nós prejuízo. Às vezes o diabo quer fazer as pessoas entender que Jesus presente vai trazer prejuízo. O diabo fez isso para Jesus ser expulso, para que a palavra não fosse pregada, mas não sabia que Jesus ia voltar, mas o gadareno ia ficar, louvado seja Deus. O homem liberto ia continuar lá, e quando Jesus vai entrar no barco, a Bíblia diz que o gadareno disse: deixa aí com vocês. Aí Jesus disse: vai para a tua casa, anuncia aos teus as grandes coisas que Deus fez na tua vida, louvado seja Deus. Os irmãos acham que ele fez o quê? Os irmãos acham que ele fez o quê? E pelo que ele fez, os irmãos acham que aconteceu o quê? Salvação de vidas. Porque talvez muitos não iriam dar ouvido ao testemunho de Cristo, mas iriam dar ouvido ao testemunho de alguém que foi liberto por Cristo. Por isso a importância do testemunho, meu irmão. Por isso a importância de anunciar veementemente, não apenas com palavras, mas principalmente com uma vida transformada, com uma vida liberta, com uma vida que está frutificando para o reino. Será que nós deixamos como discípulos ao meio do meu dia, preocupados só com comer, com beber, só com as necessidades terrenas, enquanto as almas estão perecendo? Jesus foi atrás do gadareno. Jesus veio atrás dessa mulher. Jesus um dia nos encontrou, louvado seja Deus. Quando ninguém nos dava nada por nós. Quando para muitos nós era um caso perdido. Mas Deus fez a gente ver que a última palavra é a dele. A última palavra vem dele, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, como eu li aqui no versículo 28, que aquela mulher deixou o cântaro. O que é necessário é você deixar. O que é preciso eu e você deixar. Será que nós estamos se identificando ainda com uma vida velha, com uma vida passada, uma vida de pecado? Olha, lá vem a mulher que carrega o cântaro, a prostituta, a adúltera. As pessoas conheciam ela pelo cântaro que ela carregava. É aquela. Como é que as pessoas nos conheciam antes? Olha o beberrão, olha o maconheiro, olha o drogado, olha o prostituto, olha o veado que compra e não paga. Nós tínhamos muitas mazelas sobre a nossa vida. Será que nós estamos ainda carregando esse cântaro? Aquilo que identifica com o que é de baixo. O cântaro identificava aquela mulher com um poço que saia água de baixo. Mas hoje nós identificamos com uma fonte que veio da eternidade. E essa fonte ela habita e mora dentro de nós, louvado seja Deus. Jesus disse: a água que eu dou vai fazer em vocês uma fonte dentro de vocês. E essa fonte não vai ficar só para vocês não. Ela vai jorrar, louvado seja Deus. Ela vai jorrar, e não vai jorrar para baixo. Ela vai jorrar para o alto. Ela vai jorrar para a eternidade. Porque todo que se aproximar de você e beber dessa água vai ter desejo da eternidade também. Glória a Deus. Que a palavra de Deus nos leva a ter amor, desejo pela eternidade. Por isso que o que é de baixo é de baixo. O que é carne é carne. O que é espírito é espírito. O que semeou na carne colherá corrupção, diz a palavra. Ela deixou o campo. E você? E eu? E nós? O que precisamos deixar? O que precisamos deixar? Às vezes nós estamos há tanto tempo na presença de Deus, convertidos, temos inúmeras experiências, ouvindo a palavra, mas não falamos do amor de Jesus. Você vai ver que é uma nova convertida, que não perdeu tempo, ela foi anunciar aos seus. Foi tão glorioso, impactante o que ela recebeu de Jesus, que ela não aguentou ficar para ela. Essa fonte estava jorrando, essa fonte estava jorrando. E nós, irmãos, quanto tempo vamos passar dentro da congregação, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, ouvindo os ensinos, e nada muda. Não temos prazer de pregar o evangelho, não temos desejo de anunciar as boas novas. A Bíblia diz: bem-aventurado aos pés que anuncia a boa nova. Bem-aventurado, formoso é os pés do que é daquele que anuncia as boas novas do Senhor. Amém, irmãos?
mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede. Olha só, uma mulher que foi convidada para a salvação, agora convida pecadores também a serem salvos. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Irmão, você tem conhecimento que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, o Messias. Ele se revelou ao teu coração, ele fez você entender o projeto, mas não para você ficar para você, mas para você ir para os seus, ir para a cidade, ir para o bairro, ir para as ruas, ir para as famílias. Vem também. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em João capítulo 1, fala de um homem chamado Filipe. E Filipe, ele encontrou Natanael e chamou Natanael. Natanael, encontramos o Messias, aquele pelo qual a lei e os profetas falavam. Aí Natanael disse: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe disse o quê? Vem ver. Vem ver, irmão. Talvez as pessoas olhem para essa pequena congregação, talvez as pessoas olhem para nós, aqui não sai nada, aqui não tem nada de bom, mas tem algo de bom aqui, a presença do Senhor. E nós precisamos convidar as pessoas: vem, meu irmão, vem ver, vem tirar suas conclusões. Nós encontramos o Messias, aquele que a palavra, a profecia apontava, encontramos ele se revelou, e não queremos só para nós não, bora também. Vem ver, nós temos que ter essa disponibilidade e esse desejo, e aquilo que recebemos do Pai, passar adiante, ensinar, evangelizar. É vergonhoso para nós uma mulher nova convertida, foi toda impactada pelo poder de Deus, que ela não mediu esforços. Vou evangelizar, vou falar para os meus, porque ela ficou maravilhada. Você não está maravilhado com o que ele tem falado contigo? Será que você não se maravilhou ao ponto de você ter uma explosão de alegria para você desejar, ansiar a salvação daqueles que estão perdidos, como você também um dia estava perdido? Porque ela também entendeu: se eu vivi uma vida de prostituição, se eu vivi uma vida de devassidade, se eu vivi uma vida errada e ele me perdoou, ele pode perdoar outros também. Se ele me amou e me salvou, ele quer amar e salvar outros também. Então vem com a presença, ele liberta e transforma. Não seja enganado, não se deixando ser enganado pelo engano do diabo. Vinde e vede. Vem tirar suas conclusões. Ele falou comigo: eu estou chamando vocês, mas vem ver, porque ele também vai falar com vocês. Louvado seja Deus. O evangelismo não precisa ser um trabalho, meu irmão, determinado, confiante daquilo que estamos anunciando, porque o evangelismo não é falar de uma denominação, o evangelismo não é falar de uma religião, nem de uma placa, é falar de Jesus. Ela falou para aqueles homens daquela cidade de Jesus, do homem pelo qual encontrou. Ela estava comprometida há muito tempo com o homem, com a terra, mas agora ela encontrou um homem perfeito. Ela encontrou aquele que amava a sua alma ao ponto de salvar e libertar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter o evangelismo como um trabalho sério. Eu passei muito tempo da minha vida, quando eu saí para evangelizar, e a preocupação do evangelismo é entregar um panfleto onde tivesse o nome da placa denominacional. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo para as pessoas saberem o endereço, não estou dizendo que é errado, mas está na hora da gente começar a entender o que precisa ser anunciado, é a mensagem de salvação. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é necessário ser anunciado é fazer as pessoas entenderem que eles precisam de se arrepender, de ser perdoados para que sejam salvos. Já tem muita gente pregando a denominação, ensinando o que é denominacional. Nós temos que ensinar o evangelho. Aquela mulher que veio aqueles homens para ver o que ela viu, ouvir o que ela ouviu e receber o que ela recebeu. Isso é forte, igreja. Vinde e vede. Nós temos que sair para evangelizar com esse sentimento.
de dar, de mostrar, de levar o que temos, de mostrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, com os nossos frutos. Ele fez na minha vida, Ele me libertou, Ele se revelou, Ele me perdoou. Vem ver o que Ele quer fazer contigo também. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 30. Ela deu testemunho. E no 30 diz assim, ó: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o Senhor. Irmão, você crê, meu irmão, que quando eu e você começar a evangelizar com amor, com determinação, com testemunho, com fé, com ousadia, as pessoas vão sair dos seus lares, as pessoas vão sair dos seus lugares. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero sentir o que esse homem sente, eu quero ter o que essa mulher tem. Aleluia! Glória a Deus. Não estamos brincando aqui de ser religioso. Se você está brincando, se converta. Se você está brincando de ser religioso, de igreja, se converta. Não podemos nessa última hora brincar, porque por estarmos brincando, o diabo está brincando com nós. Não podemos brincar. A obra evangelista é algo sério. Vocês não estão vendo a batalha que a gente está para fazer uma evangelização, e cremos que tudo está no controle de Deus, porque é necessário um preparo. É necessário uma busca, é necessário um coração. Se o nosso coração, se o coração da igreja não tiver aplicado esse serviço com amor, não adianta sairmos das ruas. Será meramente algo religioso. Nós temos que sair não apenas em palavras de homens, mas em demonstração de espírito e de poder, como diz Paulo. E essa mulher, nova convertida, ela não esperou para amanhã. Ela não esperou para passar um mês congregando. Ela não esperou 5 anos. Ela não esperou ser batizada nas águas. Ela foi salva e anunciou a salvação. Temos feito isso? Todos os dias Deus permite almas sedentas dentro de nós. Todos os dias nós temos experiência de estarmos perto de pecadores, de pecadoras, de jovens, de mulheres, de homens que precisam de salvação. E nós temos que ser ousados. Chega desse negócio assim, tem vergonha, eu vou falar o que ele vai achar. Pouco importa o que ele vai achar, eu tenho que fazer o que Deus me mandou. Abra a boca e eu tenho xerê das minhas palavras. Se ficar com raiva, um dia a gente também ficava quando alguém dizia as verdades para nós. Mas com essas verdades que nos trouxe para a presença dele. Glória a Deus. Ô verdade maravilhosa e boa, que às vezes a gente não gostava, mas foi ela que nos trouxe para a presença do Senhor. Então é outra verdade que vai trazer as pessoas, é essa verdade que nos libertou, que vai libertar aqueles que estão em fora. Amém? Amém? Então no 30 diz que eles saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha só, a mulher não falou de uma placa, ela não falou de homens, ela não falou de religião, ela falou de Jesus, porque experiência com religião ela já tinha. É tanto que ela pergunta a Jesus: onde é o lugar de adorar? Um diz que é em Jerusalém, um diz que é nesse monte. Onde é o lugar certo? Jesus disse: o lugar certo não é o que você pensa, não é o lugar, é a forma. E a forma é em espírito e em verdade. Você não depende de um lugar para adorar, você depende do meu espírito para ter uma adoração eficaz. Então, experiência com religião ela tinha, como muitos aí fora têm, como muitos têm. Mas nós temos que ter ousadia e pregar com poder e com autoridade. O diabo precisa ser envergonhado, irmãos. Não podemos ter timidez, não. Eu me lembro uma vez, irmão, outra experiência, acho que eu já contei aqui, onde ele evangelizando, chegou num lugar onde tinha alguns rapazes, homens, e do lado tinha uma festa acontecendo, um barzinho. E ele pegou um profeta, aí um disse assim: tu tem coragem mesmo de falar de Deus? Eu disse: tenho. Vou entrar ali e falar ali. E ele disse que na hora foi impactado com aquilo. Foi impactado. Porque às vezes o espírito de religiosidade habita tanto em nós que a gente escolhe os lugares que se deve evangelizar. A gente escolhe as vidas que nós vamos evangelizar. Estamos passando na rua, tem um mal vestido, beberrão, ferido, não aquilo ali não. Fazer todos os que eu estou vendo. A gente está igual o sacerdote lá, o levita, passando de lá. E a gente tem uma alma preciosa para Cristo. Porque nós temos que olhar e ver nas pessoas, não é o exterior, mas é o interior. Uma alma sedenta, uma alma escravizada, uma alma que precisa de salvação e de libertação.
E aquele varão disse que vou agora. Entrou lá no bar, começou a pregar a palavra do Senhor, e o Senhor foi glorificado. Nós temos que ter ousadia. Independente de quem vai aceitar e de quem não vai. Aquela mulher fez a parte dela. E a palavra do Senhor fez a parte dela também. O Senhor atrai as pessoas pelo poder da palavra. As pessoas precisam ser atraídas para esse lugar, irmão. Não é porque aqui o louvor é bom, não é porque a gente tem a cara simpática, não é porque o ambiente é gostoso, não é porque o culto termina logo. Não. As pessoas precisam ser atraídas a vir ficar por causa da palavra de Deus. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Se alguém estiver aqui por causa de alguém, mude esse seu pensamento. Mude, porque ninguém aqui vai te salvar, não. Ninguém aqui tem poder de salvar ninguém. A palavra sim, essa tem poder de salvar. Por isso a importância da palavra. Amém? Amém. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No versículo 31 diz assim, ó, e entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Os discípulos voltaram, pegaram aquela situação ali, se admiraram de Jesus estar falando com a mulher, e perguntou a Jesus se ela devia comer. O 32 diz, porém ele me disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Meus irmãos, isso aqui é sério. Será que a gente está tanto tempo servindo ao Senhor e não conhecemos aí o que é o verdadeiro alimento para a nossa alma e espírito? Será que a gente no reino de Deus, na presença de Deus, ainda não estamos entendendo qual é o real propósito do Senhor? Muitas vezes nós queremos se preocupar primeiro com a nossa necessidade, depois, se sobrar um tempinho, a necessidade do próximo. Jesus não pensou em si, ele pensou nas almas. A Bíblia diz que Jó, quando orava para os seus amigos esses que o acusaram que estava em pecado, o que a Bíblia diz que aconteceu? Deus reverteu o cativeiro de Jó. Muitas vezes, quando nós nos preocupamos em orar mais para a necessidade do nosso próximo, pode ter certeza, a sua necessidade será suprida também. A gente precisa deixar mais esse evangelho egoísta. Eu, a minha bênção, é o que eu quero. Isso é um evangelho egoísta. Muitas vezes nós somos egoístas, pensando só em nós. É a nossa necessidade, é o meu bem-estar, é o que eu quero. Eu estou bem, o resto é que se arrebente. Não podemos ser assim. Não podemos ter esse entendimento, porque Jesus, quando estava no Getsemane, ele não pensou nele. Quando ele estava na cruz, ele não pensou nele, ainda que fosse doloroso, mas ele suportou tudo pela minha e pela sua vida. Estamos aqui pelo sacrifício de alguém. Vidas vão ser salvas aqui por Deus pelo sacrifício da igreja. Que sacrifício é esse? Oração, jejum, evangelismo. Temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir a missão de uma igreja genuína e bíblica. Temos que fazer bem o dever de casa. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é que vai fazer. Não temos poder de salvar, mas conhecemos quem salva. Não temos poder de curar, mas conhecemos quem cura. Não temos poder de libertar, mas conhecemos aquele que liberta. Louvado seja Deus. Aquela mulher não salvou aqueles homens, mas ela anunciou quem poderia salvar eles. Ela anunciou quem poderia perdoar os seus pecados. E Jesus disse, vocês não estão entendendo não? Eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem, vocês não sabem. Será que estamos assim, irmãos? Não sabemos a real importância e sentido de sermos salvos. Jesus sabia para que ele foi enviado pelo Pai. Jesus sabia, por 12 anos, Maria e José perderam Jesus na jornada de volta de Jerusalém. Depois de 3 dias caminhando, foram dar falta, sentir a falta de Jesus. Às vezes quando o gente passa, nem se lembra de Jesus. Por um negócio arrocha que a gente se lembra, cadê Jesus? Jesus, cara, me ajuda? E quando eles retornaram, um menino Jesus estava onde? Entre os doutores. E eles preocupados, Jesus não sabia se eu deveria cuidar das coisas do meu pai? Com 12 anos ele já entendeu qual era o propósito dele. Ele não ia se revelar ainda, ia ter um processo. Mas com 12 anos ele já sabia para aquele investimento. E eu te pergunto, você já sabe para que você veio esse mundo? Será que só foi para nascer, crescer, casar, procriar, multiplicar,
ser mãe, ser pai, trabalhar, conquistar alguma coisa, depois morrer, acabou? Se você pensar assim, mude hoje os pensamentos. Porque tem algo muito mais sobrenatural de Deus para a tua vida. Tem uma obra gloriosa de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Ele pegou você como cimento. Ele te libertou, Ele te plantou no reino dele, na presença dele, para você frutificar no reino. Para você produzir. Então nós temos que entender qual a melhor comida que tem que se comer. A comida serve para quê? Para alimentar o corpo. Sim ou não? Enquanto os discípulos estavam preocupados em comer algo que alimentava o corpo, Jesus estava fazendo algo que alimentava o seu espírito. Porque fazer a obra de Deus alimenta o espírito. Cumprir a vontade de Deus alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso coração. Pouco importa se eu não tenho isso que eu queria, se eu não tenho isso que eu queria, mas se eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho tudo que eu preciso, louvado seja Deus. Hoje as pessoas estão muito se apresentando para Jesus, quer ser Jesus, porque quer ter o que a gente pode dar, e não quer ser o que Jesus diz que eles devem ser. É melhor ser do que ter, porque quem tem nem sempre é. Amém? Vão entender a revelação aí? Glória a Deus. Quem sempre tem, nunca é o que Deus quer que seja. Mas às vezes quem não tem, quando entende o que deve ser, tem tudo. Glória a Deus. Isso é forte e profundo. Isso é muito profundo. Temos que conhecer qual é o propósito do Senhor. Às vezes para muitos, quando falamos de evangelismo, de obra, de sair à rua, é um peso para alguns, é cansativo, mas eu creio que isso Deus está tirando da igreja, esse fardo Deus está tirando dos nossos corações, porque Deus tem que entender, porque Ele nos chamou para uma grande obra. Deus quer usar essas irmãs, os varões, esses jovens, Deus quer nos encher do poder do Espírito, para no trabalho, no colégio, na escola, entre os colegas, sermos bênçãos de Deus, sermos os extremos dessa última hora, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Vai enfurecer as trevas? Vai! As trevas vai se enfurecer, mas as trevas vai ter nenhum poder sobre a nossa vida, porque maior é quem está conosco. Glória a Deus. Maior é quem está conosco. Amém? Amém. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguma coisa de comer? Os discípulos não estavam entendendo nada, não estavam tendo discernimento do que Jesus estava falando. Eles estavam falando das coisas de baixo e Jesus estava falando das coisas de cima. Aleluia. Glória a Deus. O bom de estar perto de Jesus, andar com Jesus, é porque Ele nos ensina a vivermos priorizando as coisas de cima. Porque as coisas de cima nos satisfaz, as coisas de baixo é temporal e passageira. Os discípulos estavam comendo de meio-dia, provavelmente se fosse 3 horas da tarde, já terão que comer de novo. Terão por fome. Mas quando você tem um espírito alimentado, uma alma fortalecida, um coração rendido ao reino de Deus, meus irmãos, você faz jejum de 24 horas, você faz jejum de 48 horas, de 72 horas, e você faz dando glória. Por quê? Porque você está cheio de Deus, porque o sobrenatural está reinando sobre aquilo que é terreno. Quem não quer ser levado a uma experiência maior? Eu quero, mas eu tenho que me dispor a buscar, eu tenho que me dispor a querer, a crucificar a minha carne, a negar os meus desejos e vontades, para que reine em mim a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E evangelizar não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Glória a Deus. A quem, Senhor, nós estamos servindo? A nós ou ao Criador do céu e da terra? 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Louvado seja Deus. Meu irmão, quando você evangeliza, quando você prega a palavra, quando você ora, quando você ensina as Escrituras, você está fazendo a obra do Pai. Você está fazendo a obra de homens, não, obra do Pai. Quando você cumpre o seu chamado, o seu propósito, você está fazendo a obra do Pai. Isso te alimenta, isso te fortalece, isso te dá ânimo e força para vencer todo o ataque espiritual. Louvado seja Deus. Jesus disse: a minha comida, a minha, eu não sei a de vocês, mas a minha, vocês não estão entendendo, mas eu já entendi. Mas Ele vai fazer a igreja entender também. Ele quer fazer nós entendermos. Porque se nós estivermos alinhados à vontade de Jesus, se nós andarmos no ensinamento de Jesus, Ele nos fará entender que a nossa comida, a melhor comida, não é uma lasanha, não é um frango assado, é sair evangelizando
É isso que deve ser o alimento que fortalece o nosso corpo. O corpo de Jesus é alimentado não apenas com comida terrena, mas sim fazer a obra. O que alimenta o corpo de Jesus, a igreja, deve ser isso: amor pelas almas, desejo de fazer a obra de Deus. Amém? Amém. O 35 ele diz: não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Louvado seja o Senhor. Ei, já perdemos tempo demais, estamos adiando. Não está na hora, não, está na hora. Deus está preparando nosso coração. Vamos levantar os olhos, vamos enxergar. Tem pessoas se perdendo, tem pessoas perecendo, e Deus quer nos levar a esse campo, irmão, para anunciarmos o Evangelho, para colhermos fruto, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Não vamos deixar para amanhã aqui que a gente pode falar. Quando eu falo evangelismo, eu estou falando de um momento apenas que a igreja vai se reunir para fazer. Isso é todos os dias. Você tem um vizinho. Esses dias, irmãos, a gente foi evangelizar em João Pessoa. A gente viajou para João Pessoa. E as contas foi uma bênção. Eu digo: tem um vizinho do teu lado. Quando vez que eu evangelizo lá, vai falar a verdade, eu falei de evangelizando. Meu irmão, entendeu nada. Está procurando para João Pessoa evangelizar, tem um vizinho do teu lado, te separa ele, que é só um muro. E tu não consegue ter relacionamento com ele no sentido de pregar o Evangelho. Eu não consigo entender toda forma, só consigo entender assim: pessoas que não querem evangelizar no bairro, evangelizar no bairro, são pessoas que não têm testemunho, são pessoas que não têm credibilidade em Deus, são pessoas que são mau caráter, mal vistas pela sociedade, pelo bairro. Então vai falar o quê? Aí não é para fora, porque é mais fácil ser espiritual fora do que ser espiritual em casa, porque Jesus disse o quê? Que os de casa não têm honra. Não é assim? Então é mais fácil a gente ser espiritual fora. É mais fácil a gente conseguir ser crente fora. Como às vezes é mais fácil a gente ser crente aqui no culto, mas lá fora é uma peleja. Os irmãos estão entendendo? Amém? Qual é a comida que os irmãos precisam, que nós precisamos? Cada dia, comida espiritual. Levantar os vossos olhos, ver que tudo já está preparado. Tudo já está preparado, desde a fundação do mundo. Precisamos a levantar os olhos, não é enxergar com uma visão humana, porque enxergar com a visão humana, aí fora, ninguém quer Jesus, como eu, você não queria também, mas enxergar com os olhos espirituais, porque quem está trabalhando nessa terra é o Senhor da glória. E ele vai dizer aqui mais embaixo, no 16, ó: e o que ceifa recebe galardão. Opa, tem uma recompensa, muito. Tem uma recompensa para aqueles que ceifam. Quem quer ser recompensado? Quem quer ser lembrado do serviço? Tem um ditado aí que é dito no meio de algumas empresas, né? As empresas trabalham com vendas, né? É o marketing, né? Quem não é visto, não é lembrado. Eu ouvi muito isso quando eu vendia os produtos aí da empresa. E aí o camarada se mata para ser visto, para ser lembrado, porque ele sendo visto, trabalhando, vai ter o quê? Resultado. Então Jesus diz o quê? O que ceifa receberá galardão. Não é os homens que vão te galardoar, não é os homens que vão te recompensar. Esse serviço aqui não espera recompensa de homens, espera recompensa de Deus, porque ele virá sem demora, e com ele traz com ele o galardão dele para cada um, segundo as suas obras. Glória a Deus. O erro de muitas pessoas hoje dentro da denominação é fazer para o homem ver, porque o homem me vendo, eu vou ter uma oportunidade de posição, eu vou ter uma oportunidade privilegiada, eu vou estar perto do pastor, eu vou estar perto do presidente. Nós temos que estar perto de Jesus. Amém. Não espere recompensa de homens, espere de Deus, porque pelo trabalho que nós exercemos, é Deus que deve nos recompensar, e é Ele que vai nos recompensar. Quando nós procuramos fazer para os homens da terra, os homens receber o quê? Aplausos, elogios e nada mais. Vai inflamar o nosso ego, a nossa soberba vai inchar, nós acharemos que as coisas aconteceram porque nós fizemos, mas no reino não. Senhor, está acontecendo, é porque o Senhor está fazendo. Vai acontecer, é porque o Senhor vai fazer. A honra,
A glória, o louvor, a majestade, o domínio, a adoração deve ser ao único verdadeiro Deus, criador do céu e da terra. Glória a Deus. Amém? Levantar os nossos olhos. Vamos olhar para esse bairro com um olhar espiritual. Vamos levantar a nossa visão espiritual. Vamos voltar a ter uma visão espiritual. Senhor, esse bairro pode ser alcançado. Há muitos jovens aqui que podem ser alcançados. Há casais, há famílias aqui que podem ser alcançados. Há muito a se fazer aqui, meu irmão. Nós somos pouquinhos, somos poucos. Mas, meu irmão, se nós estivermos envolvidos, juntos, unidos nesse propósito, Deus fará com que sejamos capazes o suficiente de ser pequenos e realizar coisas grandes. Porque Ele nunca chamou o grande para fazer coisa grande. Ele chamou o pequeno para fazer coisa grande. Porque a grandeza da capacidade vem dele. Amém? Amém. Então vamos levantar os nossos olhos espirituais e ver que há um bairro que carece de salvação. Há uma juventude que carece de salvação. Esses dias fechou-se uma denominação aqui. A maioria dos jovens que estavam lá, sabe onde estão? No mundo, fumando, bebendo, se prostituindo. Talvez estavam dentro da igreja, nunca tiveram experiência com Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes o evangelho genuíno não é pregado. Porque muitas vezes a doutrina, o ensino não é pregado. Chega-se o jovem hoje com uma semana, 2 semanas, 3 semanas, coloca o cabo no conjunto de louvor. Faz de tudo para segurar menos, para ter quantidade. Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade. Jesus não viu naquela mulher quantidade, ela viu qualidade. Se eu salvar ela, essa é uma agente de salvação. Se eu salvar ela, se eu alcançar ela, a minha palavra será propagada. Eu salvarei outros através da vida dela. Ela vai ser um canal na minha presença. E você? Nós precisamos ser um canal de bênção. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Já recebemos demais. Está na hora de começar a dar. Dai de graça, porque de graça vocês receberam. Esses dias um rapaz que me abastece chegou para mim e disse: irmão, eu fui na igreja. Ele era afastado, voltou. E eu descobri uma coisa: o pregador veio e cobrou para pregar. Foi mesmo? Foi. Cada um vê o produto que tem. Não pode sair. Cada um vê o produto que tem. Se Jesus pegou um produto, meu irmão, o irmão concorda de maneira nenhuma, porque a Bíblia pede para dar de graça. O que de graça nós recebemos. Mas hoje as pessoas estão fazendo da palavra o quê? Comércio, um meio de vida, um meio de sobrevivência. Não estou entendendo? No caso é sério. Então vamos levantar nossos olhos. Deus quer alinhar a nossa visão com o Espírito. Deus quer alinhar uma visão nossa espiritual, para quando você olhar para o drogado, para a prostituta, o homossexual, o jovem que está perdido nas drogas, não olhe ele como um indigente, mas veja ele como uma alma necessitada que precisa de salvação, e que você tem uma grande responsabilidade de anunciar essa salvação, esse Jesus para ele. É essa a minha, a sua responsabilidade. Não podemos fazer descaso daqueles que Jesus ama. A igreja hoje brasileira está fazendo descaso das almas necessitadas que Jesus ama. Todo mundo quer estar bonitinho, de paletó, cheirosinho, no púlpito, nas cadeiras, na igreja, nas oportunidades. Mas o compromisso lá fora, a seara está lá fora. Levantar os olhos e ver que os campos estão prontos. Está pronto. Você tem a palavra. Como está escrito, a palavra está junto no teu coração. É só abrir a boca e anunciar. Mas eu não sei falar, como Jeremias disse, né? É você que quer usar. Porque quando saiu uma coisa de bom, não foi de você, não foi de Deus. Mas eu não sei pregar, é você mesmo que ele quer, mesmo. Porque você pregar uma palavra poderosa, todo mundo vai dizer: não foi ele não, foi o Espírito Santo de Deus. E o glorioso é isso, é saber que somos imperfeitos, mas usados por um Deus perfeito, maravilhoso, cheio de graça e de misericórdia. Vamos olhar para esse bairro com um olhar espiritual. A gente tem visto aí, as trevas estão crescendo, a juventude está se rendendo às trevas, as obras infiltrando das trevas, e nós temos que lutar. Eu não estou falando que é eu que vou salvar, que é você. Talvez evangelizar e aquela pessoa não vai vir, não importa. Faça o trabalho do evangelista, faça a obra pela qual Deus me chamou para fazer. Quem vai trazer frutos, quem vai dar crescimento é o Senhor. Amém? Amém?
Se o nosso testemunho for convencente, se o nosso testemunho for impactante, agora para isso você ter uma experiência impactante. Para o testemunho ser impactante, a experiência precisa ser impactante. As pessoas olham para você, rapaz, realmente ele mudou de vida. O caráter dele mudou, as amizades mudou, as roupas mudaram, o palavreado mudou, anda com a Bíblia, só fala de Jesus, é até chato, mas só fala de Jesus, realmente aconteceu algo. As pessoas estão vendo isso em você. Se a experiência foi impactante, o testemunho será impactante. E o testemunho impactante daquela mulher foi tão grande que convenceu os homens a querer conhecer Jesus. Não é você não que deve ser conhecido, não. É a quem você serve. É aquele a quem você prega. Porque às vezes os homens querem trazer a glória para si. Venha para aqui, que aqui é a melhor igreja. Aqui não é a melhor igreja, não. Talvez aqui seja a pior. Porque tem um monte de gente pecador. Ou não? A partir do momento que a gente começa a entender que aqui é a melhor igreja, a gente já está caindo no sábado. Porque Cristo não chamou para a gente dizer que professar que é a melhor igreja. Mas Cristo chama para professar que a palavra é o melhor evangelho que transforma, que a palavra é o que muda, me mudou e que muda também, meu irmão. É isso que deve ser anunciado. Passei muitos anos pregando uma placa de igreja, achando que era o melhor lugar, e só me decepcionei. Mas com Jesus nunca haverá decepção. Quando a gente prega Jesus, nunca vai ter decepção, irmãos. Nunca. Levantai os nossos olhos, abra os olhos, irmãos. Pede visão espiritual. Aquele colega seu de classe, já que senta do teu lado, ele não está ali por acaso não. Hoje você com essa palavra, empurra o evangelho nele, anuncia o evangelho a ele, prega a palavra, convida, vem ver, Deus sai da minha vida, quer fazer na tua. A gente fala aí tanta coisa com os colegas, a gente fala de tantas coisas com os ímpios, e não fala do Jesus que nós estamos servindo. Se é que estamos servindo. Amém? Amém. Dessa mulher nova convertida, não perdeu tempo. Ela foi para cima. Ela foi anunciar. A alegria da salvação era tão grande na vida dela. Peça, eu não posso perder tempo não. Eu tenho que falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei, daquilo que impactou meu coração, daquilo que queimou dentro de mim. O perdão de um Salvador que liberta, que transforma, que não faz acepção de pessoa. Eu, samaritana, sou rejeitada pelos judeus, sou rejeitada pelos santos, mas vem um homem judeu, o Salvador do mundo, o Filho do Deus Altíssimo, e me abraça, e me redime, e me liberta. As pessoas precisam conhecer o amor verdadeiro de Cristo. Você está provando esse amor verdadeiro? Então anuncie esse amor. Porque o amor cobra a multidão de pecados à palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos terminar aqui, versículo 36. E o que sepa recebe galardão e ajuda fruto para a vida. Está vendo que o galardão não é bênção da terra? O que a Bíblia diz? Ajuntai tesouros. Porque onde tiver o vosso tesouro estará o vosso. Aqui, qual é o tesouro aqui? No céu. Aqui. E o que sepa recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, louvado seja Deus. Ou seja, o trabalho em conjunto, o trabalho em comunhão, o trabalho unido em um só propósito, a alegria será para todos, a experiência será para todos, o galardão virá para todos, a bênção é para todos, porque todos trabalharam juntos, unânimes no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Sabe quem começou a trabalhar? Sabe quem começa a trabalhar em primeiro lugar? É o Espírito Santo. Ele é quem trabalha convencendo o pecado e o juízo. É Ele que move os corações. E a gente entra para fazer parte de um trabalho que o Senhor já começou. O próprio Jesus disse: eu e meu Pai trabalham até agora, e eu também, louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele não se cansa, irmão, de interceder com gemidos inexprimíveis. Ele não se cansa de dar experiência, oportunidade. E eu, junto com o Espírito Santo, você e nós, cooperando com o Espírito Santo, temos que ir à frente, avançar e lançar a bandeira do Evangelho, pregar a verdade que liberta, e Deus fará obra sobrenatural. Amém? 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, louvado seja Deus. Creram nele por quê?
Porque alguém pregou. Porque alguém diz: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie? Alguém anunciou, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém anunciou a palavra do Senhor. Alguém falou de Jesus. Alguém deu testemunho. Quem foi? Foi o próprio Jesus que foi lá em Samaria? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Foi, Jesus estava em Samaria, né? Aí foi a mulher, o testemunho da mulher. Exatamente, é isso que eu quero focar. Jesus enviou uma mulher, ele estava lá, mas ele poderia ter na cidade pregado e salvado todo mundo, sim ou não? Sim. Mas ele salvou o mundo, e através de uma vieram muitos. Ele salvou esse bairro para quê? Ele não precisava de você, não precisa e nunca vai precisar, nem de mim nem de você, para salvar ninguém nesse bairro. Mas ele me salvou, ele te salvou, e ele quer nos enviar. Ele quer que eu dê um testemunho forte, profundo, tremendo do que ele fez e continua fazendo na nossa vida. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pelo testemunho. Quando é a palavra da mulher, não é o que ela falou dela, é a palavra que ela falou de Jesus. Quantas pessoas já creram nesse bairro pelo que você falou? Quantas pessoas nesse bairro têm crido em Jesus e têm vindo até Ele por causa do seu testemunho, por aquilo que você tem falado? Não, irmão, mas eu já fui minha paz, aí é com Deus, tudo bem. Salvação, Deus que salva. Mas nós temos que ter um testemunho impactante. Nós temos que trazer algo tão grande do céu em nós para essas pessoas, que essas pessoas precisam vibrar. Eu quero também. Eu necessito também. Quantos colegas seus que estão oprimidos? Jovens em depressão, jovens com ansiedade, querem tirar a própria vida. Será que você não conhece alguém aqui assim? Sempre tem. Lares se destruindo, casamentos se desfazendo, jovens nas drogas, na prostituição. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um assim. E você vai ficar só de braço cruzado, vendo o cara caminhando para o inferno, e você não vai fazer nada. Vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de mim. Se a gente não faz o que deve ser feito. Eu não estou falando que a gente vai salvar ele. Eu estou falando que a missão de pregar a salvação é minha e sua. A missão de anunciar é nossa. Amém, meus irmãos? Amém. Muitos de Samaria creram no testemunho que aquela mulher deu. Creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos. Olha só, a mulher deu um testemunho tão grande que os samaritanos foram buscar Jesus. Eu quero ver pessoalmente, não é verdade isso mesmo? Tu não está mentindo não, acontece isso mesmo. Ele perdoou, seja qual for o pecado. Eu já errei tanto, já peguei tanto. Ele perdoou, meu irmão, só vai se arrepender a qualquer coisa assim. Eu quero lá ver ele, eu quero ver as palavras que ele tem para mim. E o texto diz: e muito da 40, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando eles chegaram lá, que contemplaram, que viram que aquilo era verdade, eles não viram um homem formoso, de beleza, com riqueza, um homem simples, cansado das caminhadas, sem comer, noite sem dormir. Foram isso que os olhos deles humanos viram, mas o coração deles ardia, porque quando ele abria a boca, a palavra dela é espírito e vida. Louvado seja Deus. E eles desejaram tanto aquela palavra, eles foram tanto impactados que eles disseram: não vá-se embora, fique aqui conosco. Aleluias. Meus irmãos, vocês não estão conseguindo entender não o que Deus quer fazer em mim e você através de nós. A alma das pessoas estão clamando por salvação. Muitas vezes o diabo tem iludido o homem, porque ele é o pai da mentira, ele é sagaz. Tem iludido as pessoas, fazendo as pessoas entenderem que não há mais jeito para eles, que a vida de adultério, que a vida de prostituição, que a vida de pecado, que a vida de bebedeira, essa é a vida dele. Esses dias faleceu um rapaz aí por conta de bebida, muitos anos bebendo, e o irmão me contando que uns dias antes encontrou ele, chamou ele para a igreja, mostrando que essa vida aí não tem um fim bom. Sabe o que ele diz? Eu já estou para o inferno mesmo, deixa eu ir para o inferno mesmo. As pessoas estão vivendo tão presas, escravizadas no pecado, irmão, que o diabo tem feito as pessoas entenderem: pô, a vida é essa, se conforma, fica aí mesmo,
Teu fim é esse, não tem mais jeito para tu não. E as pessoas vivem com uma ilusão, uma desilusão, uma desesperança grande, se afogando no álcool, nas drogas, na bebida, no suicídio, irmãos. Porque o diabo tem achado espaço, lugar na mente das pessoas. E a igreja de Cristo que deveria entrar nos ambientes das trevas, porque Ele é luz, e onde a luz entra, as trevas é dissipada, e anunciar a esperança. Jesus salva, liberta. Nós temos que ser uma voz nessa última hora, igreja. Uma voz clamando, anunciando a esperança para você. E eu creio que os que vão ser salvos, Deus há de trazer, meus irmãos. Porque a gente não pode se calar. Hoje talvez você conversou com um colega seu, e se amanhã você for na casa de visita e tiver dentro do caixão, morreu. Não vai pesar no seu coração isso porque você teve a oportunidade de falar, a gente não falou. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Temos que entender para que Deus nos salvou. Jesus salvou essa mulher com um propósito. Não só foi para ela sair dando culto da igreja. Sou salvo, fui perdoado e tudo é salvação. Não. A salvação que alcançou ela, gerou nela desejo de anunciar essa alegria. Testificar, dar testemunho daquilo a qual ele encontrou. Louvado seja o Senhor. Indo pois ter com eles, samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Louvado seja o Senhor. Há mais de 2000 anos que Jesus está com a igreja, com a presença do seu Espírito. E há muitos aí que precisam dessa presença, e a gente precisa anunciar veementemente, com ousadia, que Jesus quer ficar nessas casas, que Jesus quer morar nesses corações, que Jesus quer habitar, libertar, salvar, irmão. É você. Não pense que a religião vai fazer isso, não. A religião está preocupada, sabe com o quê? Enquanto está entrando todo mês na igreja. O sistema religioso está preocupado com o capitalismo, com dinheiro, com estrutura física, com enormes estruturas físicas nos templos. Mas a igreja do Senhor, aquela que entendeu o propósito, precisa se preocupar com as almas, com as vidas. Porque é isso que Jesus irá buscar. Eu vejo megas igrejas construindo templos enormes, revestidos de ouro, microfones de ouro, pedestal de ouro, tudo é de ouro. As pessoas querem a glória da terra e esquecendo que tudo isso não vale nada diante do Senhor. Esquecendo que tudo isso será consumido pelo fogo. Esquecendo que a obra de cada um passará pelo fogo. E se a minha obra só não for palha, ela logo se acabará. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus seja louvado. Eles clamaram para que Jesus fique. Nós precisamos evangelizar, dar testemunho de Deus ao ponto das pessoas desejarem. Eu quero que Jesus fique na minha vida. Eu quero que Jesus me liberte, meu lar, meu companheiro, minha esposa. Eu quero que Jesus me transforme. 41. E muitos mais, olha só, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Tiveram aqueles que creram pelo testemunho da mulher, vieram multidões até Jesus. E quando ouviram a palavra, muito mais creram, não apenas pelo testemunho, mas porque estavam contemplando pessoalmente. Amém? Porque Deus quer dar uma experiência pessoal a muitas pessoas aqui nesse bairro. E você precisa ser participante dessa bênção maravilhosa. No 42 diz: e diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. O único foco, o objetivo da igreja é anunciar Cristo, é levar as pessoas a conhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, irmãos. Quem deve ser proclamado, exaltado e conclamado é o Rei da Glória. Aleluia. As pessoas precisam vir aqui, mas chegar aqui realmente o que você disse é verdade, porque meus olhos viram, meu ouvido ouviu e meu coração ardeu pela sua palavra. Glória a Deus. Eu creio não apenas porque tu falou, mas porque Ele falou comigo. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus quer fazer isso através de mim e de você. Vamos parar para aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que possamos permanecer nesse propósito que estamos, orando e jejuando, para que Deus possa ser glorificado no serviço da igreja. Deus quer salvar nesse lugar. Deus quer trazer vidas. Nós precisamos ter um testemunho de Cristo. Não um testemunho, porque tem muitos crentes dando testemunho. É triste. Triste muito.
Nós temos que testificar, dar testemunho. Se Ele fez alguma coisa na minha vida, se Ele tem feito alguma coisa na sua vida, dê testemunho do que Ele fez. Não dê testemunho do que você faz, não. Porque as nossas obras não são nada, são trapos de imundícia, diz a palavra. Mas dê testemunho da obra que Ele fez na tua vida. Porque Ele é quem fez, Ele é quem está fazendo, e Ele é quem vai continuar fazendo. Aleluia. Não dê testemunho de você, dê testemunho dele, porque a honra agora é para Ele. Amém? Vamos colocar